a coisa que me gostaria de falar hoje com vocês o tema básico de investigação é a toxicidade de metais essenciais. Me interessa muito estudar a toxicidade, não de plomo, mercúrio, esses metais que todos nós sabemos que são tóxicos, pero o aspecto tóxico de los metais de los quais nós não temos que usar, porque são essenciais para uma série de processos fisiológicos, então não podemos simplesmente echarlos de nosso corpo. Então, como fazer para que tenhamos esses metais que são necessários domesticados, né, em seus compartimentos biológicos concretos, específicos, e que não empiecem a causar danos. Então, esses elementos essenciais, que são os minerais essenciais, não? Estou falando aqui dos metais que são essenciais em quantidade de concentração de nível de traças, assim, são muito baixas concentrações, são tipicamente, a maioria são metais, mas não todos, né? Então, por exemplo, manganeso, hierro, cobalto, molibdênio, cobre, zinc. Estou falando de humanos, não? Por exemplo, para plantas, boro é necessário, mas para nós não tem nenhuma função biológica conhecida. E também não metais como, por exemplo, selênio e iodo, que são cofatores de algumas enzimas que são muito importantes para nós. Eu já trabalhei há alguns anos também com manganeso e hierro, pero há alguns anos que já tenho basicamente minha linha de investigação basicamente somente com hierro, porque é muito complicado, é muito difícil manter dois metais distintos, seguir a literatura, as publicações e desenvolver a investigação com dois metais que são tão assim importantes. Então, hoje quero somente falar de hierro, que é o mais importante de todos, no sentido de que de los metais que são essenciais em quantidade de traços, o hierro é o mais abundante, é o que tem maior quantidade, tanto em termos absolutos de massa, não, de quantidade em moles desse metal, como quizá também de número de distintas proteínas que podem necessitar, né? Dentre os metais de transição, sim, que não é um metal de transição, depois podemos falar disso separadamente, mas hierro é um metal muito importante, e de esses metais é um dos mais abundantes de los quais necessitamos. Vocês sabem que o hierro, obviamente, se pode apresentar bajo distintos estados de oxidação, como, por exemplo, hierro metálico com número de oxidação de 0, o hierro 2, hierro 3. Há outros estados de oxidação possíveis para hierro, incluso com importantes funções fisiológicas, pero que não são estáveis fora desses compartimentos onde são generados. Então, por exemplo, hierro 4, que é um dos intermediários em algumas enzimas que são oxidáceas, pero não existem fora dessas enzimas. Hierro 2 e hierro 3 são de lejos os mais importantes para nós, e de los quais solamente vou me ocupar aqui desses dois estados de oxidação. Porque a engenharia eletrônica entre esses dois íons, entre hierro 2 e hierro 3, é como se fosse uma máquina, um motor que hace girar, promove o tráfego de eletrões em diversas enzimas, como veremos em seguida. A diferença de potencial que separa hierro 2 de hierro 3 é uma diferença de potencial pequena o suficiente que pode, por exemplo, hierro 2 pode ser oxidado por oxidantes normais, por exemplo, como oxígeno, esse é o mesmo oxígeno que estamos respirando agora, e hierro 3 pode ser regenerado, pode regenerar hierro 2 com aporte de eletrões, por exemplo, como de uma série de cofatores enzimáticos normais de nossa bioquímica. Então, esse ciclo eletrônico é como se fosse o coração que faz que uma série de processos bioquímicos trabalhem de uma maneira rápida, que essas transferências de eletrões têm que ser rápidas,
de uma maneira reversível, esses elétrons, hierro se oxida, depois tem que se reduzir, porque senão perdemos essa função. Desde um ponto de vista de bioquímica, hierro 2 é a forma mais solúvel e mais facilmente assimilável em condições fisiológicas. Isso é curioso porque hierro 2 é a forma reduzida, é mais estável em ambientes redutores, com baixa quantidade de oxígeno. E quando os sistemas biológicos começaram a recrutar hierro para seus processos bioquímicos, a atmosfera do planeta era redutora, não havia tanto oxígeno como há hoje. Então, é muito provável que hierro 2, sendo mais solúvel que outros metais, e começou a ser absorvido, e os canais de absorção, os canais iônicos de absorção desses metais, até hoje, em nosso corpo e praticamente todos os seres vivos, estão projetados para transporte de hierro 2 e não de hierro 3, que é o mais comum e o mais estável hoje em dia, justamente por a quantidade de oxígeno que temos na atmosfera do planeta Terra, que é um montão, é absurdo a quantidade de oxígeno que temos. Então, todo o hierro que há milhões de anos era praticamente flotava solto e livre por os oceanos da Terra, hoje está todo abaixo, não? Está todo formando precipitados sem muito pouca solubilidade. Então, este é o hierro que nosso corpo prefere para trabalhar, e este é o hierro que o ambiente lhe brinda, não? Ou seja, a forma mais insolúvel nas condições de oxigenação, pH e temperatura que são comuns no ambiente moderno. Outro ponto interessante e importante para entender o que vem depois, que é casi a paranoia bioquímica com que os sistemas biológicos tratam o hierro, como lo cargam como se fosse uma bomba, uma coisa muito peligrosa, viene de la consideração de uma relação que quizás se pode chamar de amor e ódio que o hierro tem com o oxígeno, com o oxígeno molecular. Então, um problema que nós temos por ser organismos que dependemos de oxígeno para a respiração é que não há como, é praticamente impossível não formar todos os dias uma quantidade considerável de superóxido por a respiração. O oxígeno que estamos respirando agora está embebe todos os tecidos, toda a sangue, todo o nosso corpo está praticamente marinado, está relenado com oxígeno, não? Há oxígeno dissolto para todos os cantos do nosso corpo. Então, o que passa? Na cadeia de transporte de eletrões da respiração, do processo de respiração biológica, sempre perde algum desses eletrões que se vai a reduzir o oxígeno diretamente e formar radical superóxido. Ou seja, a formação do radical superóxido é quase como um efeito colateral inevitável da respiração aeróbica. E se isso não for bastante, o próprio hierro, na presença de oxígeno, também pode formar um pouco de radical superóxido. Então, o que passa é que hierro livre, ou seja, íons de hierro livre, não são uma boa coisa para se ter em um ambiente de alto consumo, de alta demanda por oxígeno, como é nossa biologia, por a possibilidade de formação de radical superóxido. Isso é tanto assim que todos os sistemas biológicos desenvolveram não só mas 4 sistemas de enzimas chamados superóxido dismutasa, que tem como basicamente seu rol na vida desmutar, destruir superóxido e converti-lo a uma forma de
com más estabilidade, menos reatividade, como, por exemplo, o peróxido, a famosa água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Então, não temos superóxido livre em nosso corpo, mas sim temos níveis consideráveis de peróxido. O problema de ter hierro livre e peróxido em uma célula, um tecido, alguma coisa, alguns sistemas biológicos, é a possibilidade da formação de outras espécies reativas de oxígeno, como, por exemplo, o radical hidroxilo, por uma reação muito famosa que quizá vocês já hayan ouvido falar disso, que é a reação de Fenton. Perdão, se não traduzi isso. Então, o radical hidroxilo é um radical muito reativo. Ele tem um potencial de redução de 2,31 volts. Isso significa que, se não me equivoco agora, somente o gás flúor tem um potencial de redução maior. E o flúor é um dos oxidantes mais poderosos que existem. Como nós não estamos habitualmente respirando flúor, então seguro que podemos não considerar, ignorar a contribuição de flúor como um problema, um contaminante biológico. Então, desde o ponto de vista de las espécies de oxígeno reactivas, o radical hidroxilo é como o Chuck Norris de todos eles. Ele reacciona com todas as moléculas cerca de las quais se formam e com velocidades muito rápidas. Então, a constante de formação, a termodinâmica dessa reação é muito favorável e a cinética da reação com constantes de velocidade de 10 a 7 hasta 10 a 10. Isso significa que não há barreira de ativação. Só quando se encontram o radical hidroxilo com seu blanco, com sua vítima, se vai oxidar. Então, porque pode oxidar todo e muito rápido. Então, os sistemas biológicos não podem se dar ao luxo de ter hierro um pouco assim, sem um destino, sem um passaporte, sem uma proteção adequada por aí. E outra complicação que temos agora por viver no meio, tendo uma biologia que depende de água como solvente, é a possibilidade de hidrólise de hierro. Então, uma coisa interessante de se considerar é que entre todas as zonas de pH, todos os valores de pH que temos em média poço, é muito interessante fijar-se que hierro é solúvel, tanto hierro 2 como hierro 3, em pHs muito baixos, como, por exemplo, o ácido de nosso estômago, com condições de acidez muito forte, o hierro é muito solúvel. E em condições também de pH muito elevado, como por exemplo em situações de pH 13 por aí, o hierro também pode formar complexos como um pouco quase como passa com alumínio, que pode dissolver-se formando tetrahidroxi derivados que são solúveis. A única zona de pH em la qual o hierro não é solúvel é justamente em la zona de pH em la qual nós vivimos e trabalhamos biologicamente, não? Que é a zona de pH neutro. Ou seja, parece uma broma, uma mala broma, não? Dependemos de um metal que é muito pouco biodisponível hoje em dia, porque temos muito oxígeno na atmosfera, e que tampouco é solúvel em las condições de pH em la qual nós fomos desenhados para operar. Então, em la zona de pH neutro, hierro se apresenta bajo formas muito estáveis de óxidos ou de hidróxidos, como, por exemplo, basta uma caminhada por la natureza para ver isso, ¿no? Então, o hierro 3, ¿no? Que tem essa cor rojiza, muito pouco solúvel e basicamente todo oxidado. Outro fenômeno também, quizá muito comum, para todos nós, é o fenômeno da corrosão, não? Então,
Não basta com que o hierro não seja solúvel, não basta com que o hierro não seja não seja reduzido, não esteja na forma reduzida como seria ideal para nós outros. Ele também tem que formar a forma de hierro, a estrutura física del hierro después de la corrosión es una estructura abierta. Es distinto, por ejemplo, del aluminio, que cuando la corrosión del aluminio forma una película de óxido de aluminio que reviste la pieza de metal y impide que esa pieza de metal siga siendo corroída. Y lo que pasa con el hierro es lo opuesto. El hierro que se empieza a oxidar se abre e expõe mais metal para continuar se oxidando hasta que se presenta um agujero aqui na peça de metal. Ou seja, é uma lástima. Então, o meio fisiológico tem que proteger o hierro, que é um metal importante, contra a precipitação, por exemplo, porque o hierro, se não se hace nada, o hierro simplesmente tende a precipitar-se, e um sistema de redução que intente manter o hierro mais como hierro 2 do que como hierro 3. Desde um ponto de vista de proteção contra a precipitação, existe um fenômeno que em química muito conhecido, que muito provavelmente vocês já se depararam com isso, que é o fenômeno da quelação, que basicamente envolve a formação de estruturas químicas onde o metal, o íon metálico, por exemplo, o hierro, está preso, está involucrado em um ambiente de moléculas orgânicas que se ligam, se unem ao metal como se fossem as garras de um cangrejo. Assim, isso que é, embora isso não seja exatamente um cangrejo, mas enfim. Temos um especialista em cangrejos aí, que é o professor Héctor, que não pode falar mal dos cangrejos. Então, a quelação é uma maneira de cambiar a termodinâmica que levaria o metal à precipitação por formação de óxidos, por la formação de uma estrutura muito estável e que se mantém em solução. Então, o fenômeno de quelação é um fenômeno muito importante, muito facilmente observado para todos os metais do bloco D. Não todos eles são metais de transição, mas todos eles têm eletrões no orbital de valência D, que é todo esse bloco aqui de Internet, que, bueno, quizás isso também seja, não sei se estou falando coisas muito simples, Hector, me diga algo que eu cambio isso um pouco mais rápido. Então, esses orbitales... ¿Perdón? Todo bien, Brian. Continúa, okay. Por favor. Gracias. Entonces, la característica de todos esses de iones metálicos basados nesses metais é que expõem ao ambiente esses eletrões que se presentam em um desses 5 orbitales D. Então, se uno se fija em um íon metálico desses, com todos os orbitales D juntos, isso se parece como esses globos de festa de ninhos, não? Como se for um montão aqui de orbitales, e que formam estruturas estáveis com esses com ligandos, não? Com moléculas ou com íons que se aproximam em um ambiente geometricamente definido. Neste caso, como por exemplo, é muito comum um ambiente octaédrico. Né? Então, o fenômeno de quelação se dá quando a maioria dessas posições de coordenação ao metal, esses enlaces se chamam enlaces por coordenação. Não é uma ligação, não é um enlace iônico, não é um enlace covalente, é um enlace de coordenação. Os quelantes, as moléculas que podem nascer esse tipo de estrutura, lo que hacen es abrazar al metal por varios, una única molécula puede involucrar totalmente el metal por todas sus posiciones de coordinación, como por ejemplo un quelante de los más famosos, que es la enterobactina, que es producida por la Escherichia coli, una bacteria que vive en simbiosis con nosotros en nuestro intestino.
A interbactina pode formar uma estrutura com hierro muito estável, então aqui está destacado em rojo os átomos de oxígeno por los quais essa molécula de interbactina enlaça o hierro, então ela se dobla e hace como se fosse um paquete de regalo de Navidad aqui, e mantém o hierro preso e de uma maneira quase que não se pode sacar, com uma constante de formação de 10 a la 49. Isso significa, não sei se isso tem ideia de que seja uma constante de formação de 10 a 49, é que o produto quando se uno toma um molde de hierro, um molde de interbactina e los reacciona um com o outro, se estabelece um equilíbrio, não, uma reação de equilíbrio, onde se forma o complexo hierro-interbactina, e esse complexo se pode deshacer e revertir-se ao hierro e interbactina separadamente. Pero a constante de formação de S49 indica que o produto a concentração do produto dividido pela concentração dos reativos no enlaçados é de 10 a la 49, ou seja, praticamente não há nada de hierro livre, uma vez que a interbactina lo encontra para reaccionar. Então, é uma maneira muito interessante. A interbactina consegue sacar hierro de rocas, de vidro, incluso. Nós, em nosso laboratório, quando usamos esses quelantes muito fortes para hierro, tentamos sempre trabalhar com recipientes de plástico, porque se o vidro não é de boa qualidade, tem hierro disuelto, o quelante consegue sacar hierro da matriz do vidro. É uma coisa tremenda, não? Bueno, então, o hierro que necessitamos para nossos processos fisiológicos vem da alimentação, na grande maioria dos casos. Há uma quantidade diária recomendada de hierro, porque nós sempre perdemos um pouco de hierro por perdas por células da pele que se muerem, ou alguma herida através da qual perdemos um pouco de sangue, enfim. Sempre há necessidade de reponer os estoques de hierro através da alimentação. Uma vez que esse hierro é absorvido no intestino, é exportado para a sangue e se enlaça uma proteína chamada transferrina, que é uma proteína que basicamente se pode imaginar como um carro forte, não? Que vai transportar valores de uma maneira muito segura. Vamos ver por que a transferrina, por que eu estou usando essa imagem de carro forte para a transferrina. E esse complexo hierro-transferrina, a transferrina consegue transportar ao mesmo tempo até 2 átomos de hierro. Ele distribui para todos os tecidos que tenham necessidade, para todas as partes do corpo que estejam de alguma maneira necessitando de hierro. Quando esse hierro não está sendo, perdão, há um mosquito, havia um mosquito. Quando esse hierro não está sendo necessitado por nenhum tecido, ele é almacenado em uma proteína chamada ferritina. Você pode imaginar a ferritina como uma pelota de futebol hueca, onde se pode mineralizar até 4.000, 5.000 átomos de hierro em uma forma inorgânica, em camadas, assim, que se vão ponendo umas sobre as outras, como, por exemplo, um banco, um reservatório também de alta segurança que mantém estoques de hierro, reservas de hierro para a eventual possibilidade na época onde não há muito. Então, é uma maneira de a célula ter segurança. A maioria das proteínas que dependem de hierro, muitas das proteínas que dependem de hierro são as chamadas M-proteínas, por exemplo, a hemoglobina, que é nossa transportadora de oxígeno na sangue. Outras são proteínas de hierro-açufre, que têm essa forma como se fossem cubos, onde hierro e açufre se enlaçam.
Essas proteínas são muito antigas. As bactérias mais antigas já usavam essas proteínas para transporte de eletrões e até hoje nós é um desses designs da natureza que funcionam, então são mantidos. E só para vocês terem uma ideia, se supõe que 2% de todos os nossos genes codificam algum tipo de proteína que depende de hierro, e de entre todas as enzimas, que são essas proteínas que produzem alguma coisa, 6,5% de elas dependem de hierro. Então, hierro, de hecho, é um metal muito importante. O que me interessa do problema de hierro é a toxicidade por sobrecarga, o problema do excesso de hierro. Por quê? Porque a falta de hierro é uma coisa relativamente sencilla de arreglar-se, não? Hasta 2019 se poderia dizer que a anemia por falta de hierro era o principal problema de saúde pública do planeta Terra, porque é uma afecção, é uma enfermidade que afeta um montão de gente por todo o mundo. Hoje temos uma pandemia que disputa lá esse triste título de pior problema de saúde pública. Ou seja, por exemplo, no caso da anemia por falta de hierro, esse mapa do mundo mostra que quanto mais para rojo estiver o color do país, significa que na população de 100.000 pessoas desse país, quantos anos de vida perdem em um ano por problemas causados por a falta de hierro em sua alimentação. Então, incluso países assim chamados desarrollados, muitas vezes têm também problemas com falta de hierro, porque a alimentação não é uma alimentação de qualidade. Então, normalmente, obviamente, nos países mais há uma correlação entre a pobreza e a incidência de problemas por anemia por falta de hierro. Então, normalmente isso se resolve por melhorar a condição socioeconômica dessas pessoas, de melhorar seus hábitos de alimentação, para que absorvam esse metal de uma maneira mais eficiente, não? Então, não é um segredo químico muito complicado, é basicamente um problema político, social, não? A sobrecarga de hierro é outro problema, é um desafio maior, porque nosso corpo não tem nenhum mecanismo dedicado de deshacer-se de excesso de hierro. Porque hierro é como ouro, como a plata. Ninguém de nós pensa, bueno, ai, que coisa, tenho muita plata em meu bolsillo, não posso ter muita plata em meu bolsillo, eu tenho que gastar isso porque senão me vou poner mal. Normalmente nós não pensamos assim, quanto mais dinheiro temos, melhor. Então, hierro é como ouro para os sistemas biológicos, ou seja, não há um sentido evolutivo em ter uma forma de deshacer-se de uma coisa tão importante e tão difícil de mobilizar-se em uma atmosfera oxidante como é o caso de hierro. Então, sin embargo, há algumas situações nas quais o hierro se põe em excesso, não? Ou seja, a sobrecarga de hierro não é, por supuesto, um problema tão importante em termos sociais como a falta de hierro, pero quando se apresenta é mais difícil de resolver-se do que a falta de hierro. Certo? É isso que nós vamos ver. Então, a sobrecarga de hierro pode ser de duas formas, você pode manifestar de duas maneiras. Ou a pessoa tem alguma malfunção hereditária, alguma malfunção bioquímica de origem genética, diretamente relacionada com a assimilação de hierro, ou seja, a pessoa não consegue parar de absorver hierro da dieta. Essa é a chamada sobrecarga primária. Então, se é porque os absorvedores do intestino não conseguem cerrar quando os estoques de hierro estão já normais,
sea porque a exportação a la sangre, eu não sei se torrente sanguíneo é uma boa tradução para bloodstream, pero enfim, a culpa é de Google. Essa exportação também se dá muito intensamente. São problemas da maquinaria proteica de origem genética que impedem o correto funcionamento do equilíbrio do hierro. Então, esses típicos, a hemocromatose hereditária, que é a principal dessas enfermidades primárias de sobrecarga de hierro, é muito comum na população caucásica. Se estima que 10% da população de gente branca pode ter esse tipo de problema, dependendo da mutação, se pode manifestar ou não, mas se estima que 10% da população caucasiana pode ser portadora dessas mutações. E há uma outra maneira de sobrecargar-se de hierro, que é através da sobrecarga secundária ou adquirida, que aqui o problema é que o tratamento de uma enfermidade que não tem nada a ver com hierro provoca a sobrecarga de hierro. Então, por exemplo, transfusões de sangue, não? Então, pacientes, uma pessoa que tem talassemia. Talassemia é as talassemias são mutações na hemoglobina que impedem que a hemoglobina se enlace com oxígeno e transporte esse oxígeno de uma maneira eficiente. Então, dependendo do tipo de mutação, do número de subunidades de hemoglobina que são afetadas, a pessoa pode ter que receber transfusões de sangue por vida. Então, através de toda a sua vida, pode ter que receber periodicamente transfusões de sangue. Então, además de todo o hierro que já tem em seu corpo, recebe montão de hierro, paquete de hierro concentrado em cada bolsa de sangue dessas. E então, rapidamente, isso sobrecarga todas as capacidades que o corpo tem de administrar, de estocar, de almacenar esse hierro. Então, isso causa sobrecarga. E também, não é muito comum, mas pode passar, intoxicação por excesso de suplementos. E, muito curiosamente, ayer, falava com uma amiga que é médica e pediatra e me dizia que tratou a um ninho que se havia tomado um desses suplementos de hierro que se dá aos ninhos quando se estão crescendo, porque muitas vezes têm dificuldade, a alimentação não lhes alcança a quantidade de hierro que necessitam. Então, os médicos muitas vezes les recomendam que as mamás que lhes deem aos ninhos um tipo de suplemento. Então, esse ninho especificamente foi ao hospital porque se tragou metade da botella que era para todo o mês, não? E essa minha amiga pediatra não entendia porque isso sabe muito mal, o gosto, o sabor disso é muito mal. Então, o ninho bebeu aquilo como se fosse na gaseosa, não? Coca-Cola, não sei. Então, hierro é um metal essencial, é um metal que é muito bem administrado por nosso corpo e tem, pero em situações de sobrecarga pode causar um montão de problemas. Não vou entrar em detalhes todos aqui, porque esse slide eu roubei de meu ex-supervisor de pós-doc, pero basicamente está a dizer que o hierro que entra em uma célula, dentro da célula se encontra com os peróxidos, que já expliquei de onde vem, e pode causar a formação de radical hidroxilo ou de outras espécies reativas de oxígeno, e esse radical hidroxilo se pode pegar aqui na mitocôndria, oxidar a mitocôndria, a um lípido e promover peroxidação lipídica e danos ao DNA e um largo etc. de danos bioquímicos que podem causar morte de células, necroses e outras coisas. E mais um problema que hierro tem é que hierro não é somente necessário para nós outros, é necessário para um montão para basicamente todos os organismos. Então, há uma correlação, há uma guerra química interessante entre nós outros, os huéspedes desses agentes e os agentes infectivos, não? Então,
os patógenos desarrollaram, evolucionaram mecanismos bioquímicos de roubar hierro de nós. Então, por exemplo, essa mesma eritrobactina de que eles falavam, ela pode sacar hierro de la transferrina desse nosso carro forte. Então, essa aqui é uma foto de um carro forte que foi explotado não por enterobactina, mas por ladrões aqui em Brasil. Eles não brincam, não estão a julgar aqui. Então, a enterobactina forma esse complexo hierro-enterobactina. Nós produzimos uma proteína chamada siderocalina que bloqueia o complexo hierro-enterobactina de ser transportado para os patógenos. A estratégia nossa parece ser, bueno, ok, eu não puedo com uma constante de afinidade de 10 a 49, não tenho nada em mim que pueda competir com isso, pero eu o que posso fazer é involucrar essa involucração de tal maneira que, se eu não puedo usar, tu tampouco poderás. Então, essa hierro involucrado com enterobactina, involucrado com siderocalina, se queda biatrapado, ou como eu diria, Hector, recontra-atrapado aqui, quizá. Pero os patógenos são muito listilhos, no sentido de que o que muitos deles hicieron, começaram a ser há algum tempo desde um ponto de vista evolutivo, não? É glicar, é cambiar ligeiramente a posição, o ambiente dos quelantes aqui, de tal maneira que não se cambia o sítio de afinidade por hierro, que isso não pode cambiar para garantizar a maior possibilidade de prender esse hierro, pero aqui põem, lejos do ambiente de coordenação, põem, por exemplo, um açúcar, uma coisa que não vai ser absolutamente nada, a não ser impedir que essa coisa toda encarre, se pode prender por a siderocalina. Então, as bactérias estão ganhando de nós agora, né? Porque nós todavia não temos aqui nada para fazer frente a essa nova ideia, esse novo plano sinistro de los patógenos aqui para manter o hierro. Ou seja, há que considerar de novo com que esses organismos tentam manter esse hierro. Bueno, então, para falar de meu trabalho, ¿no? Então, a sobrecarga de hierro se pode tratar por flebotomia, que é basicamente sacar sangue da pessoa e, mientras o hierro esteja na sangue, se vai junto com nesse processo. Pero quando isso não é possível, ou quando o hierro já está em los tejidos, ¿no? Então, há que passar por uma terapia de quelação, que basicamente envolve a administração de algum tipo de quelante. Há 3 quelantes que são aprovados para uso clínico no mundo, que são a deferroxamina, o primeiro deles, a deferiprona e o deferacirox. A deferroxamina é de origem, um produto natural de origem bacteriana, é muito pouco solúvel, é muito solúvel em água, e ou seja que não se pode absorver por via oral, então tem que ser injetável. As injeções são muito largas, tem que ser por horas, para que isso não seja eliminado muito pronto do organismo, e isso tem que ser praticamente todos os dias da semana de por vida. Então, é um tratamento muito pouco conveniente para os pacientes e muito pouco conveniente para os pacientes americanos, né, que têm que pagar $200 se não têm seguridade, curso de cada tratamento de siroxamina. Deferiprona e deferacirox são sim ativos via oral, pero todos os 3 têm problemas de efeitos colaterais, muitas vezes importantes, que limitam a possibilidade de que sejam usados por muito tempo. Então, se considera que, por exemplo, os pacientes de talassemia, a talassemia não tem cura, então terão que receber quelação por toda a vida, há que considerar com muito cuidado incluso os mais sencillos efeitos colaterais, por mais
pequeños que parezcan, porque con eso, a lo largo de años, se puede avolumar y ser una cosa más importante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en nuestro laboratorio? Basicamente, como já les disse antes, estamos... Héctor, não sei quanto tempo tenho todavia para falar. Eu creio que já passei um pouco de meu tempo. Tienes tiempo todavía, tenemos 1 hora y todavía tienes la libertad, claro, ¿no? Y un tiempito para ellos consigan hacer algunas preguntas. No hay problema, Breno, continúa, Breno, por favor. Entonces, ahora a hora que hablo bien de mí y de mis alumnos. Entonces, nosotros básicamente estamos trabajando con la toxicidad de metales esenciales, y aquí básicamente hierro, ¿no? El metal esencial que me interesa ahora. Entonces, tenemos, o cambiamos quelantes que já são aprovados para uso clínico, para tentar melhorar sua farmacodinâmica, ou proponemos outros quelantes que poderiam usar-se, que são para outras coisas, que poderiam usar-se para tratamento de sobrecarga de hierro. Tentamos enganar a los patógenos poniendo metais tóxicos em moléculas que eles usam para transportar hierro. Buscamos quelantes de origem natural e basicamente de origem marina, porque o Lago del Mar é um ambiente muito pouco propício para a solubilização de hierro, por pH, salinidade, etc. E, sin embargo, há organismos que vivem no mar, então há algum tipo de estrutura química que mantém esse hierro solúvel. E hoje também estamos começando uma colaboração para tentar aqui não sacar, mas suministrar hierro a organismos como, por exemplo, algas que estão em simbiose com corales. Eu vou falar um pouco de cada um desses 5 aspectos agora. Temos colaboração com um grupo de investigação na Austrália para testar uma série de quelantes de origem marina, bueno, não todos, mas a maioria sim. Isso resultou em um trabalho recém-publicado de atividade antioxidante e de permeação celular de algum dessas moléculas que se podem obter, algumas em quantidade incluso muito elevadas, né? Então, é uma questão de fazer uma búsqueda, um screening de moléculas através de extratos de origem de organismos de origem marina. Alejandro é um estudante de doutorado que está buscando esses mesmos quelantes em esponjas. Então, temos aqui na base da universidade. São Paulo é uma cidade que se queda lejos do litoral, pero, bueno, não tão lejos, 1 hora e meia de auto, de carro. E temos em el mar, um pouco lejos da cidade, uma base para onde podemos sacar aqui, buscar organismos aí para fazer nossa investigação. Está feliz aqui porque a gente se diverte fazendo buceo e buscando essas coisas. Então, se a vocês les encanta o buceo, temos trabalho para vocês aqui. Há 3 horas, José Miguel defendeu sua dissertação de maestria aqui em nosso laboratório. Hoje, isso acabou de passar, onde estudamos formas de suministrar hierro para essas microalgas, as zooxantelas, que são simbiontes de coral e que são expulsas do coral quando esse coral passa por estresse térmico, que estão na base do fenômeno que vocês provavelmente já conhecem, de blanqueamento desses arrecifes de coral, que têm problemas tanto desde um ponto de vista turístico como econômico para a indústria de pescado, porque esses arrecifes de coral suportam um ecossistema muito rico, né? E quando se morrem, tudo se perde. Então, Miguel, em colaboração com investigadores do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo,
produziu uma série de complexos de hierro para ver qual é o efeito que eles tinham em várias espécies de microalgas e barro ou não a episódios de choque térmico. E então acabamos justamente de fazer essa defesa e incluso recomendo a Héctor, se quer, chamar a Miguel para falar disso. Creio que seria uma ideia muito boa, porque incluso ele habla espanhol dele muito melhor que o meu, e é um trabalho bastante interessante. Modificamos quelantes aprovados, ou seja, uma das coisas que hicimos há um tempo foi poner cafeína enlaçada à la desoxirriboxamina para fazer com que essa estrutura toda fuera permeável às células de la barreira hematoencefálica, ou seja, que isso se puder acumular no cérebro. Todavía não temos testes em modelos biológicos, mas somente em células, que indica que sim, que isso tem. A desoxirriboxamina não tem uma permeabilidade celular muito alta por sua hidrofilicidade, mas a desoxirriboxamina cafeína tem sim uma permeabilidade maior. Em modelos celulares de barreira hematoencefálica, vemos que sim, que há uma melhoria na captação de hierro, e isso também se reflexiona na capacidade que tem de sacar hierro de células tumorales, a maior capacidade que tem de sacar hierro e suprimir o crescimento de células tumorales. Isso foi um trabalho que publiquei com colegas, com colaboradores de China. Um trabalho bastante interessante, de onde veníamos isso, justamente isso, né, que a desoxirriboxamina, que tem baixa permeabilidade celular, não tem quase nenhum efeito, pero a desoxirriboxamina cafeína, DFCAF que lhe chamamos, tem mais capacidade de penetração na célula e, por supuesto, de interferir com processos biológicos da célula tumoral. E esse, que é também de la UNI, trabalhou aqui, foi contemporânea de Héctor em seu doutorado, e seu trabalho estava basado em ser derivados de desoxirriboxamina com péptidos, que também pudieram fazer com que antes se acumulasse especificamente dentro de mitocôndrias. Estávamos buscando quelantes que pudieran tratar de sobrecarga de hierro dentro de mitocôndria especificamente, porque a sobrecarga de hierro no compartimento onde é produzida a respiração celular é uma coisa que pode provocar danos muito importantes muito rapidamente. Então, há uma série de problemas neurológicos que estão na base dessa sobrecarga de hierro mitocondrial. Então, isso para nós conseguimos produzir esses miméticos. Podemos dar novos usos para quelantes antigos, não? Seja, por exemplo, desoxirriboxamina e outros. Isso foi um trabalho que justo volvi de Estados Unidos, onde estava tentando desenvolver um modelo, este gusanito microscópico aqui, a C. elegans. Estávamos tentando sobrecargá-la com hierro para que fuera um modelo de neurotoxicidade causada por hierro. E depois se tentaria revertir essa toxicidade pela subministração de quelantes. Então, eu consegui fazer somente na parte, porque depois começou a pandemia, o laboratório cerrou e a parte da neurotoxicidade, agora, meus colaboradores allá seguem com isso. Mas vimos que sim, que é possível usar uma sonda fluorescente para seguir o tráfego de hierro e o efeito dos quelantes dentro desse organismo modelo, que é muito conveniente, porque é muito sencillo, barato e burocraticamente fácil de ser usado, no distinto de, por exemplo, trabalhar com ratas ou com animais, não? Há todo um problema de biotérios que têm que ser criados, há todo
uma jurisprudência que tem todo um aspecto legal que tem que ser considerado também. Dos antigos estudantes de pré-grado desarrollou uma plataforma muito interessante que é basicamente enlaçar a desoxirriboxamina em albúmina humana, bovina aqui no caso, e cambiando o metal que estava enlaçado com a albumina, teníamos ou um quelante de hierro ou um agente para, como por exemplo com gadolínio, ou um agente de contraste para imagens de ressonância magnética, ou galho e zircônio radioativos, teníamos radiofármacos. Então, a mesma base, a mesma molécula pode servir de bases para distintos 3 fármacos totalmente distintos. Então, isso também justo foi publicado. Ano passado também, outro estudante de pré-grado, isso é uma coisa interessante, porque na nossa universidade, os estudantes de pré-grado fazem uma coisa que chamamos aqui de iniciação científica, então, isso podem ter beca para isso, muitas vezes tem uma beca considerável, e dependendo de como esse trabalho evoluciona, você pode incluso convertir isso em uma coisa publicável, que foi também o caso de Luca, que foi outro estudante, que usou diflunisal, que é um quelante, é um analgésico, mas que também, se uno mira com carinho e amor, se fija que é um quelante possível para hierro, então que levava hierro dentro das células com mais facilidade, por ser mais lipossolúvel, e causava danos em células tumorais mais depressa do que danos oxidativos, mais depressa do que hierro solamente, sem nenhum tipo de quelação. Esse trabalho foi um trabalho mais bem de química ambiental, de um estudante de doutorado sanduíche de intercâmbio de Paquistão, Amir, que estuda aqui há um ano, onde tomamos partículas de vidro e sílica gel, pero enfim, pode ser uma coisa basicamente em vidro, lá funcionalizamos e le enlaçamos conjugamos com desoxirriboxamina, e isso se convertiu em um material capaz de sacar cromo de amostras de origem natural, de origem ambiental, perdão. Então, ou com desoxirriboxamina ou DTPA, que é outro quelante também, então, tem uma capacidade moderada, modesta, quizás, de sacar, mas o conceito se mostrou interessante de usar a sílica como uma base para isso, porque depois essa estrutura sílica com quelante se pode separar muito facilmente da solução. Finalmente, os quelatos que chamamos de cavalo de Troia são complexos que usamos o sistema natural que os parásitos têm de receber, de assimilar hierro, que é a produção de um sideróforo, de uma molécula que vai roubar hierro de alguém ou de algum sítio e internalizar para suas necessidades. Então, o que hacemos é poner metais, como, por exemplo, alumínio, galho, cádmio, nesses sideróforos e esperar que isso seja internalizado para dentro do parásito e causar assim sua morte. E, de hecho, reparamos que esse efeito que chamamos de cavalo de Troia passa quando usamos DFCAF, que é aquele quelante mais lipofílico, e com mais, principalmente quando tem metais como, por exemplo, galho, que tem a mesma número de oxidação, um tamanho muito parecido com hierro 3, pero que não tem química redox. Então, é um ponto final, um ponto morto de química redox e não suporta as necessidades de redox do parásito, então o organismo se morre. Esse trabalho também foi publicado. Então, uma coisa que tentamos sempre é fazer esses trabalhos asequíveis para publicações de circulação internacional. E aqui, Héctor,
permiso para falar um pouquinho de tu trabalho, mas depois podes falar melhor, que é um trabalho também com um aspecto mais ambiental, que o Héctor trabalhou aqui em nosso laboratório para detectar o efeito de espécies farmacologicamente relevantes de hierro, seja como suplemento, seja como nanomateriais com possíveis aplicações médicas. Então, como que a degradação desses compostos no ambiente poderia afetar bioindicadores? Por exemplo, esse cangrejo, essa coisa feia, pero que eu sei que Héctor le tiene muito carinho. E vemos aqui, por exemplo, que tem dependendo da composição da espécie química do hierro, a biodisponibilidade é diferente, os efeitos tóxicos serão diferentes. Então, para nós, isso é uma coisa muito importante que sempre digo aos estudantes, é que hierro não é hierro, como esse hierro está vestido quimicamente, né? Que roupagem tem esse hierro? É um sal livre, é um complexo, é um nanomaterial? Cada um deles terá, e se for um complexo, como é esse complexo? Porque isso terá uma lipofilicidade, uma química redox distinta que ele vai direcionar para um compartimento do corpo e não para outro, não? Então, com isso, eu termino a minha apresentação com uma sequência de fotos aqui. Não estão todos os estudantes, porque alguns, por minha culpa, não les saquei fotos e agora se me queda um pouco tarde para ser isso. Mas me gostaria de chamar a atenção que toda a gente está sorriente, ou seja, que nosso grupo de laboratório é um grupo muito tranquilo para trabalhar, e é um grupo internacional. Então, já recebemos estudantes de Colômbia, como Alejandro, Raul, que foi meu primeiro estudante de doutorado, que é cubano, que hoje é professor em outra universidade aqui em São Paulo, de Bakar, de Índia, Amir e Fez, que vieram de Paquistão, peruanos, a Héctor, a Yessi, a Elizabeth, aqui está Miguel, e, por supuesto, cada um de vocês se sintam invitados, se quiserem no futuro visitar-nos quando a pandemia lo permita, e eventualmente incluso para trabalhar com nós, se lhes interessou essa apresentação. Então, a vocês, graças, e perdão se eu creio que sim, que me extrapolei muito o tempo. Muchas gracias, Breno, por tu presentación. Para mí siempre es gratificante nuevamente así recordar nuevamente todos los temas, toda la teoría que siempre involucró mi tema de investigación y que actualmente ¿no? Intento en este caso desarrollarla también, y en parte ambiental, bueno, estoy desarrollando. Gracias, Breno. Bueno, muchachos, vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Recuerden que pueden levanten la mano para conseguir tener un orden para las preguntas, y podemos comenzar ahora. Preguntas, por favor, muchachos. Sebastián, por favor, tu pregunta, Sebastián. Sebastián pergunta se se pode combinar deferiprona, deferazerox e desferoxamina. Sim, de hecho, o médico hematologista é quem normalmente sabe qual é o melhor régimen de tratamento de uma terapia de quilação. Eu sei sim que há clinical trials, assim, há triagens clínicas que já se fizeram para demonstrar o efeito melhor de, por exemplo, um tratamento com deferiprona seguido de desferoxamina, ou seja, que a deferiprona entra em la célula, saca o hierro e depois lo regala a la desferoxamina, que tem uma afinidade maior, que está por afuera, como se fosse uma espécie de shuttle, né? Como se fosse space shuttle, assim, que transfere hierro. E esse tratamento é melhor porque diminui a quantidade de desferoxamina e o régimen,
Yo sé que hay estudios con deferacirox y deferoxamina, con los tres juntos, de hecho nunca vi, pero es posible que sí. La idea es siempre encontrar aquella zona, aquel punto dulce, ¿no? Sweet spot, donde el tratamiento sea eficiente, que es la prioridad, y con la mayor adhesión posible del paciente, porque como ya les creo que se queda muy claro que se quedar con una cosa colgada, pinchada en tu cuerpo por horas y horas, por toda la vida, no es un prospecto muy agradable, ¿no? Gracias, Breno. Carla, por favor, tu pregunta. Sí, expositor, buenas noches. Tengo una duda sobre los objetivos que mencionó, específicamente eso del caballo de Troya. Tenía entendido que un sideróforo es un compuesto específicamente de hierro. ¿Cómo hace este para aceptar los demás metales? O sea, para aceptarlos y llevarlos. La palabra mágica é que não é especificamente, é preferencialmente. Então, o que passa é que não há. A pergunta da Carla é muito boa. Nenhum desses quelantes é exclusivo de nenhum íon metálico. Não há em química de coordenação, não é binário. Solo uno se enlace y los otros no, es 1 o 0, ¿no? Hay preferencias, entonces los sideróforos tienen en su composición átomos y brazos, garras, así, que son preferenciales para hierro 3, pero no significa que otros metales no se puedan poner allá. Es muy sencillo, si no hay hierro, si uno tiene sideróforo y no tiene hierro, en principio otros metales, otros iones metálicos sí se pueden enlazar allá sin muchos problemas. Claro que con la presencia de hierro, el hierro puede echarlos de allá y se prender en el ambiente, ¿no? Es un juego de constantes de equilibrio termodinámico. Aquel que tenga la mayor constante de equilibrio se va a mantener en principio por más tiempo. Pero en nuestro caso, lo que hacíamos era la solución del sideróforo sin hierro. Todo el suministro de metal que nosotros controlábamos era de metal con un grado de pureza elevado, o sea, que no había contaminación por hierro, en recipientes de plástico para evitar problemas de sacar hierro del vidrio. Y eso después lo caracterizábamos y de hecho se podía mensurar, la masa molecular aumentaba, parâmetros de vibração molecular cambiavam com a presença do metal, que uno se pode acompanhar por espectroscopia infrarrojo e outros efeitos. Então, sim, se pode poner outras coisas assim. E como a possibilidade de ter uma quantidade muito grande de hierro no ambiente de cultivo não é muito grande, porque hierro não é um metal que há na quantidade muy considerable, entonces funcionaba. Es por eso, no sé si le contesto. Yo creo que sí. Sí, Breno. Muchas gracias, Breno. Araceli, por favor, tu pregunta. Hay una pregunta en el chat aquí. Ah, bueno, en fin. Hay otra pregunta en el chat. Responde, Araceli, ¿quién? Araceli, por favor, tu pregunta, realiza tu pregunta. Pasamos después a Imanol. Ok, buenas noches, doctor, buenas noches, profesor. Tenía una pequeña duda, bueno, en realidad dos, pero una de las principal es que se mencionó anteriormente que hay una forma también de poder expulsar la sobrecarga de hierro, pero que era algo, pues, no era muy accesible, tanto por el costo como por el tiempo también que se daba. Pero a esta forma o la nueva tecnología de la cual el otro salió, puede ser dañino tanto a la persona como al medio ambiente. Me refiero a la metodología en cómo expulsan esta sobrecarga de hierro en ambas partes. Pero, ¿hablas de la flebotomía?
no sé si entendí, se está hablando de la flebotomía. Ajá, o sea, en general en particular, si es que tiene un aspecto negativo que podría dañar tanto a nosotros como también al medio ambiente, me refiero. Essa é uma pergunta interessante, porque a sangue que se saca do paciente que tem, por exemplo, hemocromatosis hereditária, ¿no? Uma das maneiras que os hematologistas, eu não sou médico, então, por favor, não me processem depois por mau exercício da profissão de medicina. Os hematologistas normalmente conseguem controlar os níveis de hierro em la hemocromatosis hereditária por flebotomia, ou seja, é como se fosse uma donação de sangue, só que em lugar de ser uma atitude voluntária de tu bom coração, é uma terapia, vas donar sangue por razões de saúde. Essa sangue se pode usar em uma transfusão de sangue, porque a sangue do paciente funciona bem, não tem em princípio nada que quizá um pouquinho a mais de hierro, mas se pode processar isso com um pouco de quelação, você pode sacar esse hierro imobilizar esse hierro com um pouco de quelantes. Então, a sangue do paciente que hizo essa donação por flebotomia, se poderia usar na transfusão, por exemplo, um paciente que está numa emergência, numa cirurgia. Pero, por exemplo, em Brasil é proibido, a lei proíbe os médicos usar isso. Então, eles têm que echar isso. Os médicos têm que echar. Ou seja, que há que queimar isso. Então, ou seja, respondendo a tua pergunta, obviamente vai depender dos níveis de segurança, de biosseguridade, de onde estejas, pero normalmente há protocolos bem definidos para resíduos infectivos, ¿no? Resíduos como, por exemplo, qualquer coisa que saiu de um corpo humano tem que ser descartado de uma maneira específica para depois ser incinerado, ser queimado em uma temperatura também muito específica para evitar a possibilidade de regeneração de gases de poluentes, ¿no? Então, nesse sentido, sim, poderia haver um impacto ambiental de incorreta maneira de se descartar essa sangue que se sacou da flebotomia, sim. E pior de tudo, toda vez se você simplesmente se tira na basura normal, não? Porque isso, aí sim, é um organismo, é um resíduo infectante, não? Agora... Y Manol, ¿no? Efeitos secundários respeito da periculação. Bueno, sim, há um slide que pus, depois, não sei se ensino de novo o slide, mas há vários efeitos secundários da terapia de quelação. Então, por exemplo, só para uma coisa, o uso prolongado de desoxirriboxamina tem alguns problemas com audição, é um efeito colateral, efeito secundário muito conhecido. Uma possibilidade de problemas em huesos por desmineralização também, é um fenômeno relativamente comum. Deferacirox, deferiprona causa neutropenia, também é um problema que é muito também muito reconhecido na literatura. Deferacirox, houve um autor que chegou a dizer que podia incluso causar mortes. Eu creio que isso já é um pouco de exageração, pero sim, todos eles sim, têm algum tipo de efeito secundário importante. E isso, na verdade, é que eu uso como justificativa para minha existência na universidade. Não? Mira, que há efeitos importantes, que efeitos negativos endoesses quelantes, então, por favor, deixe-me trabalhar aqui para tentar, de alguma maneira, desviar desses efeitos. Bueno, Héctor.
Bueno, tuve la internet inestable ahí. Gracias, Ana, por tu pregunta. Muchachos, ¿alguna pregunta? Brian, Dayana, Elías, Fabricio, Nicole, Paulo, Sebastián, perdón, Sebastián no, Pablo César, preguntas, por favor. Ustedes durante las transmisiones o las anteriores presentaciones no han realizado preguntas. Y el curso justamente se basa en que ustedes tienen que hacer preguntas e intervenciones y al final ustedes saben también que deben hacer una presentación y también tienen que interaccionar con tanto actor como profesor o entre ustedes. Pueden realizar sus preguntas vía, claro, el profesor también nos va a disponibilizar o nos va a dar la pregunta vía correo, o si tienen un poco de dificultad, en este caso con el audio, tienen dificultad en este caso con realizar la pregunta vía oral, ¿no? Dependiendo de la disponibilidad que ustedes tienen, pueden escribir la pregunta aquí en el chat, como lo hizo Imanol. El profesor Breno está leyendo las preguntas, hacer una pregunta en el privado, de alguna forma también que ustedes intenten hacer una pregunta adecuada en este caso. ¿Hay algunas preguntas más? Yo entiendo español mejor do que lo hablo, entonces pueden escribir. Bueno, Sebastián, Carla, Araceli, Manuel, gracias por sus preguntas. Breno, muchísimas gracias por tu presentación, por tu tiempo, la disposición que has tenido hoy día. Yo sé que has tenido un día ajustado y una exposición de Miguelito. Tú te habías presentado que eras profesor de la Universidad de Sao Paulo, pero no habías mencionado que habías hecho un postdoctorado en la Universidad Hebraica de Jerusalén y que también hiciste una pasantía en la Universidad de Keslan. Trabajaste también, claro, que mencionaste durante tu exposición que habías trabajado con el profesor, ¿no? de Estados Unidos, el nombre es Michael Ashner. En el Albert Einstein de Medicina. Sí, bueno, perdón. De hecho... No, justo quería mencionar eso, ¿no? Y tu línea de investigación es química biológica. Héctor, perdón, creo que te colgaste. Desculpa, Héctor, no te ouvi. No, todo bien, Breno. Como les mencionaba, entonces, nuevamente, Breno, queríamos agradecer por tu exposición, ¿no? Por tu amplio conocimiento sobre metabolismo de hierro y todo el trabajo que vienes realizando, aporte a la ciencia, como les menciono aquí a los muchachos, a los alumnos, ¿no? A mis alumnos en este caso, y cuáles son los aportes tecnológicos que realizas durante tu investigación. Agradezcan al profesor Breno por Gracias a ustedes. exposición. Sí. Muchas gracias, doctor Breno, y buenas noches. Buenas noches. Y si quieren escribir después, por favor, síntase, no hay problema. Podemos seguir después hablando por correo. Alguém está perguntando como funciona a Elegance. Profesor. ¿Sí? Sí. No, ya, justo le iba a preguntar eso mismo, lo que mi compañera preguntó, respecto del Elegance. O sea, ¿cuáles son las causas y efectos, cómo es que surge y en general cómo es su funcionamiento? Es que no me quedó muy claro esa parte y tengo mucha curiosidad en ello. Yo hablé un poco de prisa, ¿no? Entonces la idea es que yo estaba en Estados Unidos buscando un modelo fácil de estudiar neurotoxicidad causada por hierro. O sea, para probar que mis quelantes eram buenos para tratar neurotoxicidade
provocada por hierro, yo primero tenía que tener un modelo de neurotoxicidad, algún modelo biológico que pudiera inequivocamente provar que era basado em hierro para depois tentar revertir isso com misquelantes. Então, C. elegans é um verme, não, que tem 1 milímetro, é microscópico, e é um biomodelo para um montão de coisas, para muitas coisas, incluso para, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, enfermidades neurodegenerativas. Eu fui aos Estados Unidos, então, para tentar, usando hierro, provocar essa neurotoxicidade e depois reverter essa toxicidade com os quelantes. O que passou é que eu não consegui chegar a uma dose realística de hierro que provocara neurotoxicidade. Eu só consegui neurotoxicidade durante o tempo que estive allá, de laboratório aberto, solamente em concentrações muito altas, que para mim já não tinha muito sentido fisiológico, não? Como 50 milimolar de hierro, era uma barbaridade, era uma coisa muito, muito alta. Então, pero sí que consegui provar que poderia seguir o tráfego de hierro em quantidades menores, um tráfego de hierro que não causava nenhum tipo de problema, e então isso como que me redirecionou para esse trabalho que lhes ensinei, que era basicamente um trabalho de química analítica, por assim dizer, que é muito semelhante ao trabalho de Hector, em sentido de que temos um animal, lo ponemos uma sonda fluorescente que detecta a presença de hierro e seguimos o tráfego de hierro nesse organismo por fluorescência. E no caso, depois eu consegui, incluso, provar que alguns quelantes eram melhor que outros para sacar hierro que já estava dentro do animal. Pero então eu não consegui provar a principal tese que me propuse na época por el cierre de laboratório, pero essa é uma coisa que creio que vou volver e tentar de novo. Não sei se les contesto a Brian e a Araceli. Sí, profesor. Disculpe, ¿podría hacerle una última pregunta si es que no fuese demasiado? No, por favor. Respecto al otro método de sacar esa sobrecarga de hierro, ¿usted cree que es más factible usar el quelante o realizar el método antes explicado? La flebotomia. Então, todo isso depende de onde está o hierro. Se o hierro sigue, se a concentração de hierro está mais alta em la sangre, uma flebotomia é simples e se pode, não é um tratamento invasivo, pero não é um fármaco que se suministra ao paciente. Então, pero há casos em que a sobrecarga já está tão acentuada, já progrediu tanto, que há depósitos no hígado, no coração. O hígado e coração são os principais órgãos que são os blancos desse excesso de hierro. O coração, por la elevada capacidade de trabalho que tem, então tem um montão de mitocôndria aí, então necessita muito de hierro. E o hígado por ser a fábrica de todo, né? A casa que produz toda a química, todas as hormonas, todas essas coisas. Então, nesses casos, já uno pode sacar toda a sangre da pessoa, secar a pessoa e todavia o hierro sigue dentro do hígado e do coração. Então, aí já não há como não usar uma terapia de quelação. Então, pero de novo, em que ponto, em que condições se deve optar por um tratamento em relação a outro, isso realmente é a decisão do médico, do hematologista, né? Araceli, se quer, depois me escreve e seguimos falando disso também, não há problema nenhum. Sí, profesor, no se preocupe, yo le escribo un correo mejor para resolver todas mis dudas. Muchas gracias, igual. Não atrapalha, pero é como se todos vocês depois quiserem escrever, podemos seguir essa charla depois.
Bueno, gracias a ustedes. Entonces, gracias, Héctor, por la oportunidad. Correcto. Correcto, gracias. Sí, sí, gracias a ti, Breno. Muchísimas gracias por tu tiempo y también por la oportunidad de tu exposición, ¿no? Para todos nosotros, para los muchachos aquí. Gracias a tus preguntas y, bueno, gracias, Breno. Queríamos agradecer nuevamente por tu exposición y, bueno, Breno, con nosotros será hasta el próximo semestre. Yo espero también que nos acompañes, ¿no? Con tu experiencia, ¿no? Con Bueno, tu sí, trayectoria, ¿no? En estamos aquí. investigación, ¿no? Para